Olá pessoal, tudo bem? Tudo na tranquilidade? Hoje eu vou falar um pouquinho de férias. A gente fala de férias, né? Vem aquelas lembranças de praia, de passeio, de trilha, né? Lanche com os amigos, shopping, etc e tal. Mas a férias que eu quero falar aqui, ele é um período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses. Período este denominado aquisitivo, tá? Você tem uma aquisição aí. As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à aquisição do direito. Então, eu tenho um período aquisitivo e esse período agora eu chamo de concessivo. Esse concedido dentro dos 12 meses subsequentes, tá? Férias anuais. Vamos fazer assim, o empregado tem direito a férias anuais e qual a remuneração? A pergunta. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Isso está lá na CLT, artigo 129, tá? Ou se você preferir, lá na Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 7. Remuneração de férias em valor superior em pelo menos 1/3 ao valor do salário normal. A outra pergunta que se faz muito sobre férias é o seguinte: qual o período de férias anual? O período de férias anual deve ser de 30 dias corridos, se o trabalhador não tiver faltado injustificadamente mais de 5 vezes ao serviço. Aí tem uma regrinha aí, né? Então tem outra pergunta em cima dessa regra. De quantos dias deverão ser as férias no caso do trabalhador faltar injustificadamente mais de 5 vezes ao ano? Então tem lá uma tabelinha que diz assim: se o trabalhador faltar de 6 a 14 vezes, ele terá direito a 24 dias de férias. Se ele faltar de 15 a 23 dias, de 18 dias de férias corridos. Se faltar de 24, lembra que é injustificado, tá? Se faltar de 24 a 32 dias, 12 dias de férias corridas. Se isso for acima, essas faltas injustificadas, for acima de 32 faltas, não terá o trabalhador direito a férias. Tá? Essa é a regra. A outra pergunta que se faz muito é o seguinte: quais são as ausências do empregado ao trabalho permitida pela legislação que não são computadas como falta ao serviço? Ou seja, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço em prejuízo do salário. Aí tem lá falecimento do cônjuge, tá? São 2 dias. Ascendente, quem são os ascendentes? Os pais, os avós, os bisavós, tá? Os descendentes, quem são os descendentes? Os filhos, os netos, os bisnetos. O irmão ou a pessoa declarar na sua carteira de trabalho e previdência social, tá? Que viva sobre a sua dependência econômica. Então, são 2 dias aí. Até 3 dias consecutivos em virtude do casamento, tá? Então, tem várias situações aí que você tem podendo faltar, por exemplo, 5 dias em caso do nascimento do filho, tá? Isso no decorrer da primeira semana. Tem aquela doação voluntária de sangue. Em caso de doação de sangue, você pode faltar 1 dia a cada 12 meses, tá? Ou seja, e a doação ela tem que ser voluntária, devidamente comprovada. 2 dias consecutivos para fim de alistar-se como eleitor, aí etc. Tem um tempo aí também bem interessante, que é o período de tempo que você estiver cumprindo as exigências do serviço militar, também pode ser dessa forma. Nos dias que você estiver comprovadamente realizando prova do exame vestibular, também é outra. O tempo que se fizer necessário para o comparecimento em juízo, também é outra. Outra pergunta que se faz sobre férias é a seguinte: quem tem direito à fixação do período de férias? As férias são concedidas pelo empregador e por ele fixado durante o período subsequente a 12 meses após a aquisição do direito pelo empregado. A concessão de férias independe do pedido ou consentimento do trabalhador, pois é ato exclusivo do empregador. Você observou que a férias, embora direito do trabalhador é uma prerrogativa do trabalhador é uma prerrogativa do empregador? Muito interessante isso, tá? Outra pergunta bem interessante é aquela assim: as férias devem ser concedidas obrigatoriamente em um só período?
Aí tem uma regra aí. Para os menores de 18 anos e para os maiores de 50 anos, é obrigatório o gozo de férias em um só período. Tá? Para os demais trabalhadores, em geral, as férias serão concedidas para serem gozadas em um só período. Excepcionalmente, o empregador poderá conceder férias em 2 períodos, um deles nunca inferior a 10 dias corridos. Tá? Uma outra pergunta bem interessante que faz muito em relação às férias é a seguinte: qual a consequência para o empregador na concessão de férias após o período de 12 meses subsequente à aquisição do direito a gozá-las? Ou seja, ultrapassou aquele período, né, do direito, aquele período da concessão. O empregador deverá pagar em dobro a respectiva remuneração, caso não conceda férias ao empregado no período devido, ou seja, ele está pagando aí uma multa. Tá? Observou que eu estou trabalhando com perguntas e respostas? Porque essa questão das férias, muita gente tem dúvida. Né? O cara acha que é só porque tem férias individuais, tem férias coletivas, tem as exceções, etc. e tal. Algumas nós citamos aí. A outra pergunta diz assim, muito clássica: quando deverá ser efetuado o pagamento da remuneração das férias? O pagamento da remuneração deverá ser efetuado até 2 dias antes do início do período fixado pelo empregador para as férias do empregado, ou seja, né, 2 dias antes. Tá? O que é abono de férias? É a concessão parcial em dinheiro correspondente no máximo a 1/3 da remuneração que seria devida ao empregado. 2 dias correspondentes às férias, que pode ser requerido facultativamente ao empregador até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Tem uma outra pergunta aí também que muito se faz, é aquela assim, ó: a conversão da remuneração de férias em dinheiro depende da concordância do empregador? Não. Tá? É direito do empregado, é um direito. Tá? Se desejar receber o abono de férias, o empregador não poderá recusá-lo a pagá-lo. Tá bom? Você observou que nós falamos de férias individuais. Vamos falar um pouquinho das férias coletivas? Bom, diz assim, ó: de que forma podem ser concedidas férias coletivas numa empresa? Lembrando sempre que férias é uma prerrogativa do empregador. Então a resposta: pode ser concedida a todos os trabalhadores, a determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa para serem gozados em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. Tem uma regrinha que a gente vai ver mais à frente. Qual deverá ser o procedimento da empresa que deseja conceder férias coletivas a seus empregados? A empresa deverá comunicar ao órgão local do Ministério de Trabalho e Emprego, né, o nosso MTE, com antecedência de 15 dias, enviando cópia da comunicação ao sindicato representativo da respectiva categoria profissional e afixando cópia do aviso nos locais de trabalho. Então, esse é o procedimento da organização. E como fica, né, a situação dos empregados admitidos menos de 12 meses no caso de férias coletivas? Ou seja, suas férias serão computadas proporcionalmente. Ao término das férias, iniciar-se-á a contagem do novo período aquisitivo. Lembra que nós falamos de 2 períodos, o período aquisitivo e o concessivo. Lembra também que nós falamos da legitimidade. Então, é possível o pagamento do abono de férias aos trabalhadores em caso de férias coletivas? No caso de férias coletivas, o abono de férias deverá ser objeto de acordo entre o empregado e o sindicato da categoria. Bom, hoje nós falamos sobre férias. Sejam livres e felizes. Forte abraço para vocês.